Pode colocar na tela aí. Não vamos fazer oração nesse momento. Se você quiser chegar para frente, pode chegar. Queria que curvasse a sua fronte. Agora nós vamos orar. Eu vou pedir que o Senhor trabalhe no seu coração, no meu coração. Vamos orar pelo nosso corpo também. Nós não queremos que uma dor de cabeça, um mal-estar, uma rinite atrapalhe você. Que nada lhe distraia aqui. Jesus querido, quantas vezes estamos aqui, Senhor? Quantas? Para ouvir a Tua palavra, Senhor. Quinta-feira que vem estaremos novamente. O que nós queremos é o Senhor. Nós Te queremos, Jesus. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mergulhar profundo. Nós sentimos, Senhor, que vivemos ainda longe daquele Cristo das páginas das Escrituras. Nós queremos a prática real. Espírito Santo, nessa noite, remove os empecilhos aqui, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, remove os empecilhos. A gente está tão acelerado, Senhor, com a vida, com o trabalho. Tanta gente requer de nós respostas no Zap, respostas, alguns enfermos, algumas preocupações. Senhor, nós queremos dizer que tudo isso está de lado agora e diante de Ti está o nosso coração, Jesus. Nós queremos a graça do Senhor. Não, Senhor, não vale a pena viver pela metade, o morro no Senhor vomita. Nós queremos estar aquecidos esta noite, ser aquecidos pela palavra, ser movidos pelo Senhor. Queremos, Senhor, ser lavados pela palavra. Senhor, lava-nos esta noite, lava-nos, purifica-nos esta noite. Senhor, purifica-nos esta noite. Senhor, perdoa de nós. Quando nós vamos ver coisas que estão erradas, já de antemão pedimos perdão ao Senhor por termos crescido com uma mentalidade que não Te agrada. Pedimos que o Senhor nos toque de forma poderosa. Espírito Santo, o Senhor põe um guarda aqui, põe anjos aqui neste lugar, para impedir qualquer ação das trevas. Guarda os carros que estão ali também, no estacionamento. Cada pessoa, Pai, traz cativo aos pés de Cristo, à obediência de Cristo, todo o pensamento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Eu queria que você falasse com a pessoa do seu lado aí, alguma coisa do seu coração. Eu estou com saudade de você, ou então está com frio, é? Ou então você diga assim, Jesus vai falar com você. Se não tem o que falar, fala o que eu falei aqui, ó. Se não tem o que falar, fala o que eu falei aqui, porque, meus amados, nós vamos falar hoje sobre a mentalidade do reino. E eu vi um certo testemunho da quinta-feira passada, um testemunho muito impactante para mim. Fiquei muito grato a Deus. Como essas coisas precisam ser profundas, precisam ser confrontadoras. Palavras, queridos, que são massagem no ego, não serve para absolutamente nada. Ontem eu estava conversando com meu filho e eu estava falando que eu assisto, estava falando com ele que eu assisto muita coisa contrária ao meu pensamento. Eu estava falando que eu assisto católico, eu assisto tudo que é coisa contrária a mim, para bater e eu sentir que está seguro ou não, aquilo que se tem argumento ou não, se eu estou divagando ou se eu estou na consistência. Ele falou, não, eu também gosto muito disso. A propósito, a gente estava estudando dois historiadores que estavam fazendo comentários técnicos sobre o novo Papa, né? Então eu passei para ele passando para mim, mas comentários muito duros e difíceis. Não vai haver uma mudança se Deus não falar forte com você. Existem dias que você recebe uma palavra de consolo, outras horas você recebe uma palavra de motivação, outra hora você recebe uma palavra de orientação, mas mudança de paradigma tem que ser com britadeira. E eu não vou usar a britadeira, é Deus que usa. Eu não fico aqui gritando, eu estou falando, expondo, mas a palavra ela pode entrar, ela pode fazer uma mudança forte na sua vida. Então se permita isso. Bom,
a mentalidade do reino. Eu falei um pouquinho sobre isso, só vou passar. O ministério de Jesus começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino, né? E o arrependimento vai muito além de reconhecer, eu já falei isso, um pecado particular. Arrependimento é mudança de mente. Por isso eu coloquei o reino implica em mudança de mentalidade. Implica em mudança de mentalidade. A mentalidade do reino eu expressei em 3 passagens, eu não dei tanto tempo a Jesus Cristo no sentido de explicar, porque a gente tem estudado isso nas nossas conexões. O texto bíblico, que são os textos de Filipenses capítulo 2, todinho vai citar primeiro Jesus e segundo Timóteo e Epafrodito. A partir de Jesus tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mas a partir de Timóteo, eu queria que você lesse para relembrar esse versículo de Timóteo e depois o de Epafrodito. Você pode ler para mim 1, 2, 3 já? Tão sinceramente por vocês. É um testemunho de Paulo, mas ele também deu testemunho de Epafrodito, se você puder ler, 1, 2, 3. Ele quase morreu para suprir. Então essas pessoas, para poderem ser o que foram e dar o testemunho, Paulo, do que deu, essas pessoas têm que ter uma razão de ser. E a gente, quando vai ver o martírio das pessoas da igreja primitiva, a gente vê que eles não estão martirizados fugindo dos leões, nem fugindo de nada. Tá? Acontece de eles, inclusive, se oferecerem para morrer. E eles sabem que não vão morrer com um tiro. Eles vão morrer com um leão comendo. Uma coisa, não é interessante, mas uma coisa trágica, mas uma coisa assim do martírio também, é que eles usavam também javali. E o javali é um porco muito um porco selvagem, e ele mata com aqueles dentes que são ungulados, né, um para fora da boca. E o javali matava o cristão, agora não mata rápido, né? Porque um leão dá uma mordida na jugular, acabou. Leopardo também, mas javali, meu irmão. E tem uma famosa cristã chamada Blandina, que ela morreu com o javali. O javali destruiu ela todinha. E aí ela não morria. O cara foi lá enfiar a espada, mas ele começou a chorar. Ele chorava muito, ela pegou a espada, pode vir, enfiou a espada junto com o cara. É um texto bem conhecido da Blandina. E essas pessoas, para isso acontecer, eles tinham que ter uma mentalidade. A mente deles era mais forte do que o corpo, mais forte do que aquilo que eles viviam. Eles estavam em outra dimensão. E para você viver essa outra dimensão, a gente precisa ir para frente. Ir para frente, eu queria lhe motivar com esse texto do Aristides de Atenas. É um discípulo, ele não é um apóstolo. O dia de Aristides, segundo a Igreja Católica, é dia 31 de agosto, dia de Aristides, né? Nem sei para quem isso existe, mas ele escreveu uma carta, que eu vou ler com vocês. Eu vou ler um trechinho, tá? Ele escreveu uma carta de 30 e tantos capítulos, eu vou ler só um capítulo só, um pedacinho do capítulo 15, e ele faz uma descrição de quem eram os cristãos. Eu queria que você tentasse imaginar o camarada falando isso. Então vamos lá. O inimigo está furioso aí, né? A gente põe culpa do inimigo em qualquer coisa. Esse é um macete. Eu vou ler com vocês aqui o texto conforme a tradução desse documento siríaco que foi encontrado. Agora os cristãos, ó rei, que está falando para o imperador Adriano, agora os cristãos, ó rei, fazendo e buscando a verdade, e como nós compreendemos de seus escritos, eles estão mais próximos da verdade e do conhecimento exato do que o resto dos povos. Pois eles sabem e acreditam em Deus, o Criador do céu e da terra, em quem são todas as coisas e de quem são todas as coisas. Quem não tem outro Deus como seu companheiro, de quem receberam os mandamentos que gravaram em suas mentes, olha só, decoreba, eles decoram, e eles já eram conhecidos aí, como pessoas que gravam, que mantêm na esperança e na expectativa do mundo, para que por esse relato, eles não cometam adultério, nem fornicação, não tenham testemunho falso, não negam um depósito. O que é isso aí? Pense você mesmo. Não cobiçam o que não é deles, eles honram pai e mãe, eles fazem o bem com aqueles que são seus vizinhos, e quando são juízes, julgam reto.
E eles não adoram ídolos na forma de homem, e o que quer que não façam, ou que se deseje que outros façam com eles, eles não praticam em relação aos outros, e não comem das carnes e dos sacrifícios dos ídolos, pois são imaculados. E aqueles que lhes lamentam se confortam e se tornam seus amigos, e fazem o bem a seus inimigos, e suas esposas, ó rei, são puras como virgens, suas filhas são modestas, e seus homens se abstêm de todo casamento ilegal e de toda impureza, na esperança de recompensa que eles tenham, que os que tenham. É assim mesmo, viu? Quando eles se tornaram assim, eles os chamam sem distinção irmãos. Eles não adoram deuses estranhos e andam com toda a humildade e bondade. E a falsidade não é encontrada entre eles. Eles se amam. E da viúva que não afasta seu semblante, e eles não resgatam. E quando vem um estranho, o trazem para suas habitações, e se regozije ele como um irmão verdadeiro. Pois eles não chamam de irmãos que estão atrás da carne, mas aqueles que estão no Espírito e em Deus. Mas quando um de seus pobres passa do mundo, e qualquer um deles o vê, ele fornece seu enterro de acordo com a sua capacidade. E se eles ouvirem que algum de seu número é preso ou oprimido pelo nome do Messias, todos eles fornecem necessidades, e se for possível que ele seja entregue, eles o entregam. E se houver entre eles um homem que seja pobre ou carente, e eles não têm uma abundância de necessidades, eles jejuam 2 ou 3 dias que podem suprir os necessitados com a comida necessária. Quer dizer, eles jejuam para economizar comida para dar para quem não tem. E eles observam escrupulosamente os mandamentos do seu Messias. Eles vivem honestamente e sobriamente, como o Senhor seu Deus os ordenava, todas as manhãs e a qualquer hora, por causa das bondades de Deus em relação a eles, eles louvam e o elogiam. E sobre a comida e sobre a bebida que o renderizam, agradecem. E se qualquer pessoa justa deles desaparece do mundo, uma pessoa que morre, um crente, eles se alegram e agradecem a Deus e seguem seu corpo como se ele estivesse se movendo de um lugar para outro. E quando uma criança nasce de qualquer um deles, eles louvam a Deus, e se novamente a chance de morrer em sua infância, eles louvam a Deus poderosamente, como por alguém que passou pelo mundo sem pecados. E se eles verem novamente que um de seu número morreu em sua iniquidade ou em seus pecados, sobre este que choram amargamente e suspiram, como alguém que está prestes a ir à punição. Tal é a ordenança da lei dos cristãos, ó Rei, e tal sua conduta. O que vocês acharam desse texto, queridos? Um saco? Não, pelo amor de Deus, tu está desviado. Vem para aqui à frente agora, eu vou entregar a vida para Jesus. Não existe isso. O que você achou desse texto? A linguagem é um pouco assim, né? Não é tão complicada, mas não é tão simples. Mas o que você vê em um texto desse? Essas pessoas que são indicadas e apontadas, que algumas coisas são práticas, tipo assim, não come, não bebe, isso aí é prática. Mas por trás desse não come e não bebe, aí vem o amor, a sobriedade, a honestidade, chamar de irmãos, ir no enterro de um irmão e louvar, em vez de se desesperar. Você está vendo? Alguma coisa é tão forte na cabeça desses cristãos do ano 130, que o camarada descreve eles como se fosse um documento histórico, e coloca na mão do Adriano e o cara lê, e você que está lendo sabe o que ele está falando. Você sabe o que ele está dizendo. Como é que esses camaradas, essas pessoas, no ano 27 não eram nada, no ano 127 eram tudo isso? Porque Jesus morre no ano 27. 100 anos depois, no ano 127, em 100 anos, o mundo está cheio de gente assim. Então essa turma que está aí nesse ano, 100 anos depois de Jesus, eles não estão simplesmente indo para uma igreja. Primeiro que não tem templo, nem tem templo aí, pessoal, nem tem.
Não tem lugar para congregar. Não é uma questão de ser crente. É uma questão de pensar diferente. E não é uma questão de pensar assim, Jesus vai voltar. Que joia. Não, não é. Porque morre uma pessoa, ele se alegra. Morre uma criança, se alegra. Vou explicar para você por quê. Porque até na igreja primitiva, não existia... Deixa eu simplificar. Na igreja primitiva, as pessoas sempre pensavam que a criança, até os 7 anos, até os 6 anos, 6, 7 anos, não tem uma definição clara, ela não tem pecado. Ela está fazendo as coisas, mesmo que seja mentira, não é mentira. Por isso que tem uma criança de 2 anos que mente, ela não mente. Uma criança de 2 anos não mente, uma criança de 3 anos não mente. Como assim, pastor? Desde que você ouviu mesmo. Ela está usando um artifício de sobrevivência, seja como for, contando uma história, inventando, misturando o mundo real com o imaginário, mas não é mentira no senso moral. O que é mentira? Eu tenho uma intenção, e eu sei a verdade, sei a mentira, e tenho uma intenção moral. Portanto, uma criança de 3 anos não tem senso moral. É isso que eu quero que você entenda. E aí a criança morre, a pessoa se alegra. Como se alegra, irmão? Porque essa criança vai para o céu e ela não tem pecado. Quer dizer, a cabeça de um crente bem formado, a mentalidade de um crente bem formado, faz com que ele passe pelo mundo tranquilo, diferente, e ele faça história. Porque se você for contar a história de um ímpio, não tem novidade nenhuma. Se entrega, bebedice, mata as pessoas, rouba. Não tem novidade, não é nada. A história de um ímpio não é nada, ele não deixa nada. Ele simplesmente passa, usufrui e desaparece. O máximo que pode acontecer é fazer uma estátua, fazer uma coisa, fazer uma ópera, alguma coisa desse tipo. Então, só pessoas com a mentalidade do reino fazem história. Então, meu desafio dizer para você é que tem que ser dito isso. Mas como a turma está lá na escola de princípios, vocês aqui já rodaram um bocadinho, né, já trocaram pneu, né, não são criança. Dizer bem claramente, ser cristão só vale a pena se for de verdade. Porque se for meia boca, não vale a pena não. É muito melhor não ser nada. É muito melhor não ser nada. Tu fica em casa, hoje é quinta-feira, não sei se tem jogo, mas deve ter um jogo aí. Se tu fica lá assistindo um jogo, não dá dízimo, não se preocupa com pobre, não faz nada, rapaz, fica lá, vive egoísta. Se for para não ser de verdade, melhor se economizar. Eu sei o que é isso, irmãos, porque eu era pastor, tesoureiro, etc. e tal. Estava ativo na igreja quando eu decidi não mais frequentar a igreja que eu frequentava. Então, Fernanda e eu não fomos mais para a igreja. Não vou mais, acabou. Porque aquilo não fazia sentido para mim. Eu falei isso ontem com o William e Gabi. Eu fui contar a história nossa. E a gente ficou em casa. Eu não queria mais aquilo. Eu não xinguei ninguém, não destratei pastor, não fiz nada. Eu falei, aquilo não faz sentido, não vou mais. E fiquei em casa, acabou. Por isso a videira existe. Porque eu disse, aquilo não tem sentido. Um dia eu vou viver o que tem sentido. E começamos o que estava acontecendo lá em casa. Eu estava com Gabi e William lá em casa. Estava servindo a eles. E o pessoal às vezes fica estranho, acha estranho, né? Como aquela irmã Marli, a outra Vívia. O pastor está servindo. Não entendi, Jesus lavou o pé. Não entendi nada. Para que o normal? O normal é normal. O normal é o básico. Mas alguém que chega acha estranho. Por quê? Porque a minha mentalidade não tem glória nem nada, não tem nada normal. Para a sua mentalidade de discípulo, tem que ser essa. Uma mentalidade que torna aquilo que é extraordinário para alguns, não é dar conta. Eu nunca vou esquecer do sepultamento de Ilka, nunca vou esquecer. Eu tenho até hoje gravado o sepultamento de Ilka. Cantando, era choro e cântico e sorriso, choro e cântico, história boa, choro e história boa. Quem estava lá sabe. Não foi uma coisa, foi uma coisa sobrenatural. Por quê? Porque era real. É por isso que eu quero trabalhar com vocês com profundidade. E eu dizer a você que se for para não ser um crente de verdade, é melhor não ser nada. É melhor não ser nada. Vamos ver aqui o diálogo de Jesus com Pedro, para a gente avançar nisso aí. Jesus ele acaba de conversar com seus discípulos, e eles dizem que ele é o Filho de Deus, bem-aventurado Gibão, Barjonas, tal. Porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Era o 20. 21.
Toda a igreja vai ler o 21. 1, 2, 3 já? Sofresse muitas coisas dos principais sacerdotes, fosse morto. Beleza. Ao 22 eu vou ler. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. 23 vocês leem. E sim dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Lê o 25 para mim aí, por favor. Quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida, esse a achará. Aí vem o 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Verso 27, todo mundo? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Bom, aqui a gente vê a essência dessa passagem. Aqui é um quadro bem famoso. Eu esqueci agora o nome do pintor, geralmente eu coloco ali, mas esqueci. Aqui vem um diálogo de Jesus com Pedro. E o Pedro, ele compreende, eu e você compreendemos também, de um modo geral, as coisas desse jeito. Jesus disse: eu vou morrer. Chegou a pessoa para você assim: recebi um diagnóstico de câncer. O que você fala para a pessoa? Não, rapaz, em nome de Jesus, nós vamos orar. Imediatamente todo mundo fala isso, né? Mal motivado, né? Pá, nada disso, tal. A gente coloca um não naquilo ali que é ruim. Tudo que é notícia ruim, você abre o grupo da intercessão aí. Irmão, vamos orar, tal, isso aqui, todo mundo cai matando, porque diga assim, Viviane, fique de pé aí, Viviane, pelo amor de Deus, fique de pé. Fez a cirurgia, o primeiro dia que ela está aqui, glória a Deus, que bom lhe ver, glória a Deus. Cirurgia do milagre, né? Oramos na segunda-feira, na sexta-feira ela estava entrando na cirurgia, glória a Deus, que Deus te abençoe, Vivi, bom lhe ver. Então o que a gente vê? Todo mundo enfrenta uma situação e nega aquela situação, dizendo: não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Pedro fez isso. Jesus disse: olha, é o seguinte, eu vou morrer, vou para Jerusalém, vai acontecer isso, tal, terceiro dia, tal. Jesus falou que ia sofrer. Pedro na hora. Mas na hora ele falou: nada disso, Deus. E essa palavra, isso, Deus não permite, é uma palavra muito estranha no grego, é difícil de interpretar, várias traduções. Não vai acontecer, mais ou menos assim, nada está repreendido. Eu te repreendo, Jesus, mais ou menos assim, né? Então ele vai falar uma coisa nesse sentido aí, porque não vai acontecer, eu decreto que não vá, seja o que for. Esta resposta de Jesus, ela diz muita coisa. Eu vou começar a mexer com você, por isso eu quero sua atenção, porque não se trata agora de grego e hebraico, nada disso, se trata de reflexão. Para trás de mim, Satanás. Você e eu sabemos que a resposta de Pedro, a palavra de Pedro foi natural, foi normal, é comum para nós. Mas a resposta de Jesus foi: para trás de mim, Satanás. Porque, aí vem a dificuldade da tradução, porque não cogitas as coisas, porque você não pensa do jeito, porque essa palavra aí, grega, ela significa muita coisa e o tradutor nunca consegue, cada tradução diz uma coisa. Porque não entendes as coisas de Deus. Não é nada disso, é tudo. Tudo que disser você está numa outra vibe. Para trás de mim, Satanás, porque você está em outra. Eu estou em uma, você está em outra. É nesse sentido a palavra. Você não está na mesma sintonia, cara. Você não é nada. A palavra é essa. E essa frase aí é do John MacArthur. John MacArthur diz o seguinte: na tentativa de defender Cristo, com base em seu próprio entendimento, ele encontrou-se contra Cristo. Olha só a profundidade disso. Existe um modo de pensar satânico. Qual é o modo de pensar satânico? Pense aí.
Existe um modo de pensar satânico. Qual é o modo de pensar satânico? Respondeu para você? O modo normal. O modo que todo mundo pensa. O modo da cultura. O modo de se defender, de se proteger, de evitar coisas ruins. O modo de chegou algo ruim, eu vou me esconder. Chegou algo que me incomoda, um método egoísta de vida. Um método em que a pessoa pensa, para o plano humano é livrar-se da dificuldade da dor. Esse é o plano humano. Só que esse é o plano de Satanás também. Satanás tem essa veia de pensamento, o plano que pensa em si. Irmãos, eu já vi várias situações. Vou contar uma que a irmã Lídia contou. E eu já vi várias situações. Eu já vi uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma enfermidade, que diz assim: eu vou ficar em casa até ficar boa. E a propósito disso, eu vou dizer um fato concreto. Uma irmã que estava, eu já contei isso aqui, alguns não conhecem, então vou contar de novo. Quem ouviu, ouve de novo. A irmã estava lá em Ilha do Governador, e ela estava na cozinha, e Satanás, ela ouviu uma voz, que disse depois que era Satanás, mas ela ouviu uma voz, dizendo assim: você vai morrer em tal data. E aquela pessoa fez: como é? Só que essa irmã não era qualquer irmã. Era a coluna da igreja, era dirigente do ciclo de oração daquela igreja, da Ilha do Governador, do pastor José Gomes. Essa irmã, então, falou: ah, é? Pois eu quero ver. Ela fez assim: agora eu quero ver. E ela disse: eu não saio de casa, até vou ver se esse negócio vai ser. Eu não admito um negócio desse. Eu sirvo a Deus. Aí o pastor foi lá falar com ela, ela não falou nada. Foi que houve? Nada, irmão, eu estou por aqui. Aí outro pastor foi lá, o próprio pastor dela foi. E o pessoal fazia caravana na casa dela. E aí, irmã, não, hoje eu não vou não. Poxa, a irmã vai em tudo, como é que não vai hoje? A irmã começa a faltar e a galera começa a ir para lá e nada dela se demover e nada dela dizer o que era aconteceu. Ela simplesmente teve uma decisão e não vou mais para a igreja. Ninguém sabia o que era, ela também não disse a ninguém. O tempo passa e a coisa está feia. E a irmã Lídia um dia está orando em Recife e o Espírito Santo fala: vai na Ilha do Governador visitar aquela irmã. Eu não lembro detalhes, porque faz muito tempo que essa história foi contada, mas eu lembro que, não sei se foi a irmã Lídia, teve um sonho, mas ela teve o entendimento do que aconteceu. Aí foi visitar a irmãzinha, era mais uma das 100 e tantas pessoas que visita. Chegou lá, falou com ela: irmã, tudo bem, irmã, como é que vai? Por que a irmã não volta, não vem? Não, eu estou por aqui mesmo, tal. Mas irmã, tal. E aí, só que ela já sabia o que era. Minha irmã, vamos falar sério agora. Houve uma conspiração de Satanás para lhe parar. O Senhor me revela, e começou a falar. Um demônio foi enviado, só que ela não tinha dito para ninguém, na sua casa e na sua cozinha, disse assim: você vai morrer em tal data. Aí ela desabou de chorar. E assim diz o Senhor, e pá, palavra profética em cima dela, botou a mão na cabeça dela, orou por ela, a irmã saiu de casa e foi para a igreja. O modo de pensar de Satanás, ela acolheu e pensou como dela. Isso acontece demais. A pessoa tem um filho, pronto, acabou a vida. Tem uma doença, teve a primeira vez, pronto, acabou. Você viu essa semana dos pais de duas ou três crianças no Rio de Janeiro, eu acho, que foram presos. Você leu essa história? Porque desde a pandemia as crianças estavam trancadas em casa, os pais foram presos agora. Os pais protegeram seus filhos, até que de muito esconder, proteger, alguém denunciou e a polícia foi lá e os prendeu e descobriu que as crianças estavam presas desde a pandemia. Pensamento lícito está protegendo as crianças. Pensamento satânico protegendo as crianças. Como é que você vai saber se é uma coisa ou outra? Os pensamentos de Satanás, eles trabalham na mesma pista dos pensamentos humanos. Não é outra pista, é a mesma pista. Por isso o plano humano pensa em si. O plano é egoísta. É claro que eles jogam a palavra que você não vai morrer. Jesus podia ser... Pedro, eu tenho ficado muito preocupado. O plano de meu pai é a morte. Pedro, ore por mim, porque está difícil, Pedro.
Por isso eu escolhi os 12, para que vocês sejam meio intercessores, porque eu não sei se eu vou aguentar. Bom, perfeito cenário evangélico. O camarada dá aquela chorada assim básica, pede oração, mas a essência é egoísta. O plano humano está alinhado com o plano de Satanás. Irmão, como é que você sabe? Tu tem que ser discípulo, irmão, senão não sabe. Porque se botar fé, a fé não é nada. Fé não é nada, fé é fé. O Pedrão ali, não, o senhor não vai morrer não. Pedrão era Satanás, Satanás era Pedro, que está na mesma linha, na mesma senha da Wi-Fi, é igualzinho. Está entendendo? Duas frases sobre egoísmo que eu falei na semana passada. Agostinho disse: o egoísmo é o amor voltado para si mesmo em detrimento de Deus. E Gregório de Nissa disse que o egoísmo é uma escravidão que afasta o homem de sua natureza divina. O que Pedro queria era instilar o egoísmo. Mas, aquele diálogo importantíssimo, um diálogo talvez um dos mais importantes da Bíblia, para a sua vida nem se fala. O diálogo é: não vai te acontecer. Jesus disse: sai, Satanás, isso não é jeito de pensar certo. E aí, quando ele termina, não sei se você viu, vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar o texto bíblico direto. Saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, sinais dos homens. Então, Jesus disse a seu discípulo. É ato contínuo. Ele vira para todos, dá uma queimada em Pedro e vira para todos. E começa a falar: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, etc. e tal, que você já sabe. Ou seja, Jesus agora, ele está dizendo que o que vai acontecer com ele, vai acontecer contigo, Pedro. Você não está entendendo que este caminho que eu estou vivendo, eu estou ensinando. Eu não estou vivendo o que é o meu caminho, eu estou ensinando o caminho. Só tem esse para a salvação. Antes você decorava a Bíblia, praticava, mas nunca conseguiu. Agora, não estou lhe pedindo para decorar, estou lhe pedindo para me seguir. Estou te pedindo para me seguir. E aí você tem que, olha lá, Pedro queria poupar Jesus da morte e descobriu que aquele caminho era também para ele. O mesmo caminho. Jesus queria a morte de cruz? Não, ele aceitava a morte de cruz. Ele chegou no Getsemane, não é Getsemane, não tem o G no hebraico, tá, pessoal? É Getsemane. Ele chegou no Getsemane. O que foi que ele disse ali no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como... Ele sabia o que a vontade dele estava definida. Mas ele disse: não vai ser como eu quero. Meu caminho é negar-me. Então, assim, não existe um evangelho que pense satanicamente e seja chamado de evangelho. Não é evangelho. Não é evangelho. Por isso eu não lhe aconselho a beber das generalidades das fontes cristãs. Se você vai estudar, você pode estudar, assistir o que você quiser. Você vai estudar diferente. Mas deixar que uma pessoa ministre sobre você. Tu assiste um vídeo do Instagram, rapaz, que palavra tremenda, vou mandar aqui para meu grupo. Rapaz, pense direito se a palavra é tremenda. Pense direito. Porque o fato de te consolar pode ser que esteja massageando o teu ego, meu irmão. Uma pessoa fez uma besteira, está numa posição desconfortável e quer que Deus console. Quem é que consola? Satanás, meu irmão. Que consola é Satanás. Não é Deus que consola. Por isso, antes de você repartir uma palavra, pense no que, como foi que ela foi recebida por você. Porque não falta todo tipo de comida. Agora, se ela massageou o ego, veio do inferno. Igualzinho a essa que veio de Jesus, aí, para Jesus. Duas frases sobre negar-se a si mesmo. Tertuliano falou: a negação de si mesmo é o fundamento da salvação. Quem não se nega não pode seguir a Cristo. A renúncia de si mesmo é a morte do egoísmo, o nascimento do amor. Eu volto um pouquinho aqui para falar um pouquinho o que é negar-se a si mesmo, porque eu não expliquei. O que é essas três coisinhas? Negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir. O que é isso?
Negar a si mesmo. Você precisa compreender. Falei de egoísmo. Receba o que eu vou te explicar no Espírito. Eu falei sobre o egoísmo. A sua natureza originária, presta atenção, a sua natureza originária, fleumático, melancólico, o que é? A sua natureza originária, perfil qual seja, ele é corrupto. A Bíblia diz, na tradução lá de Jeremias 17, enganoso é o coração e demasiadamente corrupto. Você vai no grego, vai no hebraico, que ali não é grego, é hebraico. Demasiadamente corrompido. Ou seja, dificilmente você vai encontrar em você mesmo, originariamente, alguma coisa que seja boa. Isso não quer dizer que não tem coisa boa. Claro que tem, eu vou chegar lá. Mas você tem que entender, a sua natureza originariamente é deformada, é inconfiável. Por exemplo, Mozart. Um exemplo simples. Mozart é um gênio da música, um prostituto. Gênio da música, prostituto. Será que sai alguma pintura boa agora? Djavan, tem alguma música boa de Djavan? Tem. Vai para a vida de Djavan. Então, não quer dizer que uma pessoa não produza um bem bom, um solo de guitarra muito bom, sendo que o cara é Freddie Mercury, um super artista, viciado em drogas e tudo que se quiser dizer. Não é? Não é que o mundo não produza uma obra boa. Pode produzir uma obra boa, não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de mundo, estamos falando de discípulo. Você que entende a palavra, avalia. E quando você é ativado, vai sair coisa ruim. Tem duas frases interessantes que os pastores costumam dizer. Tem 2 lugares que você sabe se o homem é crente: no futebol e dirigindo o carro. Esses 2 lugares que você sabe que o camarada é crente mesmo. O camarada é super crente, bota para jogar bola. O camarada é servo de Deus, põe para dirigir o carro no trânsito de São Paulo ou Salvador. Está ali de feira, né? Porque a moto passa assim, pá, né? Por quê? Porque ativa alguma coisa que é originária sua. Então é você que tem que olhar quando isso ativar, você sente o descontrole, você sente aquela raiva subindo, você sente aquela vingança aparecendo, aquele clamor interno, e aquilo não é Espírito Santo, nem é demônio. Porque se fosse demônio, você nem sentia, você já fazia. Você estava tomado. Você estava tomado. Então você tem um timezinho, você que tem o Espírito Santo, você tem um timezinho de autoidentificação. Por isso que Agostinho fala que ninguém pode crescer, ninguém pode ser espiritual sem autoconhecimento. Você tem que conhecer e falar assim: rapaz, eu não posso fazer isso, eu não posso isso aqui não. Não, eu me conheço. Você tem que dizer isso. Rapaz, eu não posso ir para churrascaria não, eu me conheço. Não tem condição não. Não dá não, porque, rapaz, eu peco, velho. Pronto, não vai para churrascaria. Mas o outro pode ir. Vai chegar um dia que você for maduro espiritualmente, você vai e não vai pecar. Mas isso não tem um dia. Você tem que desenvolver isso. Porque a gente não vai em determinados ambientes para não pecar. Você vai em determinado ambiente, fica falando mal de quem está pregando, de quem está falando. Não vai. Não vai. Está errado ou certo? É melhor você não botar os bichos para fora para depois ficar se lamentando. Então não vai. É simples, irmãos. Por quê? Porque isso não é uma questão de você ser uma pessoa ruim. É uma questão que a sua origem e a minha origem... No calvinismo isso se chama depravação total. É uma das 5 partes da tulipe, né? Então negar-se a si mesmo não é você dizer: eu agora não toco mais violão porque Djavan toca violão. Eu não jogo mais bola porque Neymar é pedra. Não é isso não. Não é você negar os seus gostos. É você identificar a origem das suas pulsões. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer. Eu já contei isso aqui, não sei, mas eu já vi numa churrascaria lá de Salvador, uma galera entrar na churrascaria e eles faziam isso. Eles comiam, ia no banheiro, vomitava, voltava, comia, ia no banheiro, vomitava, comia. Até que o gerente foi lá e pediu para ele sair, ele disse que não ia sair não. Aí o gerente trancou a churrasqueira e disse que não ia entregar mais carne, e foi uma briga, porque os caras queriam comer assim mesmo. Eu já vi um camarada descer um espeto, uma só pessoa, ele já morreu, descer um espeto com 12 pedaços de carneiro assim, sozinho, eu já vi.
170 quilos, o camarada, pá, palcadão. Não tem controle. Não tem controle. Essas coisas, você que tem que conhecer você. Quando a amargura te toma e que você tem uma pessoa que ativa seu pior. Não tem? Uma pessoa que ativa seu pior? Todo mundo tem, né? Parece que é aquilo que você está reprimindo, né? Vamos falar de psicologia? Você está reprimindo, né? Aí projeta. E quando vai lá, aí você não aguenta. Você fica... Vou fechar os olhos aqui. Fora eu, tem mais alguém? Fechei os olhos. Fora eu, tem mais alguém? Eu acho que ninguém levantou a mão. Vou abaixar a mão bem devagar. Vou abrir os olhos bem devagar. Acho que ninguém aqui, só tem santo. É assim, irmão. Acontece. Então, negar-se a si mesmo não é você... Não tomo picolé, não como mais carne, agora só como nada mais de glúten. Não tem nada a ver. Tem a ver com você identificar-se. Aquilo que te afasta de Jesus é porque ativa a tua natureza. E você, ou você sabe, porque ninguém vai saber por você. Ninguém vai saber por você. Tipo de filme. Você acha que a igreja tem que ficar fazendo listinha de que tipo de biquíni que tem que ir para a praia, que tipo de maiô tem que ir para a praia, maiô cavado, maiô para lá, para cá? Tá louco, velho? Tá louco um negócio desse? O Espírito Santo está aí para isso, para te dizer... Troca aí, meu filho, esse decote, minha filha, bote um negócio da frente, porque o decote está passando da conta, está tudo pulando para fora aí. Quem é que fala isso? Espírito Santo. E por quê? Porque você foi desatento? Pode ter sido. Mas pode não ter sido. Pode ter sido uma intenção guardada. Quem é que vai trabalhar isso com você? O pastor? Irmã, o decote. Tá doido, rapaz. Eu nunca fiz isso na minha vida. Se alguma das irmãs líderes forem fazer, elas vão fazer com muita discrição, porque elas têm que passar para a pessoa um senso e não uma ordem. Passou a ordem, não tem sentido. Passou o senso, a pessoa incorpora o senso e pratica. Entende a jogada? Então nós estamos falando de coisas profundas. Nós estamos falando de mentalidade. Tome cada dia a sua cruz. O quê? Tem preço, irmão. Cruz é preço. Cruz é preço. Aqui eu vou ler um outro texto aqui com vocês e encerrar. Cruz é preço. Tome cada dia a sua cruz. Cruz não é fácil. Cruz pesa. Outra coisa, importante, viu? Jesus carregou sua própria cruz. Todo condenado carregava a sua. Jesus lá na frente caiu. Quer dizer, não disse que caiu, mas tomaram a cruz dele e levaram, que foi o Simão Cirineu. Mas ele levou a cruz dele. Todo mundo tem que levar a sua cruz. Eu vou levar a minha. Não tinha levado ainda. Tinha 2 anos e meio de ministério. Faltava mais 1 ano de ministério aqui. 9 meses de ministério, essa passagem. Então ele vai levar a cruz lá na frente, mas ele já avisa aqui, tome a sua cruz. Como que dizendo, eu vou levar a minha. Então, tem preço, tem exposição. Irmão, tem vergonha de ser cristão? Existem preços para você, mulher, andar decente. Por exemplo, você pode usar biquíni ou não pode usar biquíni? Irmão, eu não ponho regra. Vou repetir. Depende de onde você está. É uma resposta fácil de entender. Em determinado lugar você vai usar, outros não vai. Por quê? Decida o porquê. Não respondo. Você entendeu? Decida sozinha. Por quê? Porque é este senso que você pega. E aí você vai desenvolvendo essa percepção de o que você faz e o que não faz, numa administração entre a sua natureza e o ouvir o Espírito. Porque você nega a si mesmo, você paga o preço de carregar a cruz, então você tem certos comportamentos. Homens aqui, todos estão próximos de homens que contam aquela piada lascada de moral. Todo mundo aqui, todo homem aqui está perto de algum homem que conta piada imoral. Todo. Meu irmão, beliscão na perna, aqui, onde eu belisquei no dia que casei ele aqui, belisca-se na perna. Se dá para você rir, porque a piada pode ser até engraçada por causa de algum detalhe, você belisca aqui e fala... Fica assim. Cala. Você não tem que compactuar com a obra das trevas. Tem outra piada não, velho? Pronto, nunca mais conta. Agora, se tu... eu prefiro outra piada. Mas eu prefiro essa. Toma lá, pá! Joga outra.
Fica jogando ping-pong com o que não presta? Então, belisca aqui para segurar o riso que você quase ri. E aí você dá aquela parada assim, fala, vou mudar de assunto. E acabou. Com 2, 3 dessas, acabou. Você controla o ambiente. Coisa simples, querido. Coisa simples. Então, é um preço. Aquele cara, esse cara não bebe. Se não bebe, tinha morto, né? Tomo 3 litros de água por dia. Claro que eu bebo. Agora, o que e onde e quando? O que, onde e quando? O que, onde e quando? O que eu bebo? Onde eu bebo? Com quem eu bebo? Quando? Bebo lá minha água, mineral com gás, sei lá o quê. Saio sozinho com Fernanda, ninguém sabe, ninguém vê. Pererê, discreto, estou ali no meu canto. E eu não falei o que eu bebo. Água mineral, geralmente, né? Mas o que eu estou falando é tudo com o preço de se ser aquilo que é. O preço de ser aquilo que é. Amém, igreja? Amém? Então, eu não estou falando sobre costume, eu estou falando sobre o preço, que é a cruz. E siga-me, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a mentalidade, ela acontece quando você pratica isso que eu estou falando, todo santo dia. Não adianta praticar hoje, amanhã praticar depois que foi da macro, sexta-feira, segunda-feira já está gritando e dando, que porcaria, olha essa porcaria aí, rapaz, baixa essa televisão aí. O que você está fazendo com baixar essa televisão aí? Ativando o seu domínio autocrático de dar ordem na casa, no grito. Baixa essa televisão aí, eu vou falar com você, moleque. Que é isso? É pecado gritar? Essa não é a pergunta. Não tem resposta para isso. A pergunta é isso que tu quer? É isso que é se negar? Aí você lembra da macro e fala, não. Então comece a se negar hoje. Você que tem o hábito de gritar, de fazer tudo gritado em casa, foi a última vez que se gritou, quando viu o pastor gritar igual a você, lá na pregação. Você para e fala, entendi. Claro que a maioria não faz isso. São 2, 3 que faz, sei lá quem. Mas entendeu a filosofia. Às vezes é o contrário. Meu hábito é não falar com ninguém. Então você vai negar seu hábito e vai falar com todo mundo. Levante a mão aqui, por favor, para me ajudar. Aqui na igreja, aqui entre nós, levante para me responder no geral, não é sobre você não. É costume algumas pessoas não falarem com quase ninguém, ou seja, tem pessoas que ficam recolhidas e não falam com quase ninguém. Você já percebeu isso aqui? Sim ou não? Levante a mão se você já percebeu. Alguns já perceberam que tem certas pessoas que ninguém está dizendo quem é, tá? Ninguém está dizendo quem é, que não fala com ninguém. Então você está sendo muito o seu próprio temperamento e está desobedecendo a palavra. É a mesma coisa no grupo do Ágape. Algumas pessoas recebem um monte de mensagem de aniversário e respondem todas as mensagens e também dão mensagem de aniversário continuamente. Pessoas que estão trocando amor, recebe, dão, recebe, dão, recebe, dão. Tem pessoas que nem agradecem os parabéns que recebem e também não parabéns ninguém. Essa pessoa está fazendo o quê? Vivendo no seu natural. Ela está dando a vazão, não está negando nada. Ela está sendo ela mesma, muito bem. Só não é discípulo de Jesus, é discípulo dela mesma, do seu natural. Então, isso tem preço, irmãos. Para a gente viver aquilo que a gente leu, tem preço. E isso é cristianismo. Cristianismo é preço. Cristianismo é andar conforme Jesus. Tome cada dia a sua cruz. Eu vou ler Tomás de Kempis e encerrar. Tomás de Kempis escreveu o livro A Imitação de Cristo. Eu vou ler um pedaço que ele explica isso. Preste atenção. O motivo de haver tão poucos interiormente esclarecidos e livres é que muitos não sabem abnegar-se de todo a si mesmos. Ele está falando aí como se Jesus estivesse falando. É imutável minha sentença. Quem não renunciar a tudo não poderá ser meu discípulo. Se desejas, pois, ser meu discípulo, oferece-te a mim com todos os teus afetos. A muitos parece dura esta palavra, renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue a Jesus Cristo. Muito mais duro, porém, será de ouvir aquela sentença final: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Pois os que agora ouvem e seguem docilmente a palavra da cruz não recearão então a sentença da eterna condenação. Esse sinal da cruz estará no céu quando o Senhor Jesus vier para julgar. Então todos os servos da cruz que em dia se conformam com Cristo crucificado, com grande confiança chegar-se-ão a Cristo juiz.
Por que temes, pois, tomar a cruz? Pela qual se caminha ao reino do céu. Na cruz está a salvação, na cruz está a vida, na cruz está o amparo contra os inimigos, na cruz a abundância da suavidade divina, na cruz a fortaleza do coração, na cruz o compêndio das virtudes, na cruz a perfeição da santidade. Não há salvação da alma nem esperança da vida senão na cruz. Toma, pois, a tua cruz, segue a Jesus e entrarás na vida eterna. O Senhor foi adiante com a cruz às costas, e nela morreu por teu amor, para que tu também leves a tua cruz e nela desejes morrer. Porquanto, se com ele morreres, também com eles viverás. E se fores seu companheiro na pena, também o serás na glória. Verdadeiramente, da cruz tudo depende, e em morrer para si está tudo. Não há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz interior, senão o caminho da santa cruz e da contínua mortificação. Vai para onde quiseres, procura quando quiseres, e não acharás o caminho mais sublime em cima, nem mais seguro embaixo, que o caminho da santa cruz. Dispõe e ordena tudo, conforme teu desejo e parecer, e verás que sempre hás de sofrer alguma coisa, bom ou mau grado teu. O que quer dizer que sempre haverás de encontrar a cruz, e sentirás dores no corpo ou tribulações no espírito. Tomás de Kempis escreveu esse livro, Imitação de Cristo, século XIV, século XIII ou século XIV? Século XIV, 1300, né? Século XIV. E ainda tenho alguns minutos para a gente orar. Eu vou dizer, a gente gravou aqui agora os 3 episódios, 2 sobre o rei Davi e 1 sobre o livro de Jó. Esses episódios dos processos de Deus. Irmãos, eu sempre digo que eu não tenho pena de ninguém. E eu repito que eu não tenho pena de ninguém. Todos têm a capacidade de suportar a sua cruz. Senão não serão salvos. Então não precisa ter pena. Pena é diferente de empatia. Eu sofro junto com. Aí é outra história. Todos sofrem junto com. Está chorando, eu choro junto. Mas não tenho pena. Se você está sobre você, então é porque Deus te deu e você tem que negar, tomar a cruz diariamente e seguir. E evangelho, se a gente, olha só, se eu estou falando, porque a gente vai ter aí expansão, aí vai abrir uma pista, 3 bases de Juária, aqui vamos orar por todo mundo, aí ora um bocado de gente é curada. Isso não é o evangelho. Isso é poder de Deus em ação, beleza? Ação da obra de Deus, beleza? Mas você vai voltar para a sua casa, meu irmão. O evangelho é você que vive. Aquele texto que eu li, bonito texto, ele só é verdade porque ele é verdade no indivíduo. Ele só é verdade porque é verdade no indivíduo. Dias atrás um discípulo me ligou, falando comigo assim, e eu estava ministrando para outro discípulo, eu falei, você reparou que fulano de tal, toda hora no Ágape tem uma postagem dele, sentado à mesa com gente, reparou isso? Por que eu usei aquela expressão? Porque eu estava concitando, eu estava motivando aquele discípulo a perceber que ele precisava se abrir mais. Porque tem alguém fazendo aquilo ali, dando exemplo, então pode. Então se alguém diz que pode, então você consegue. Porque todos somos iguais. Questão de escolha, questão de dizer, eu vou morrer, eu vou tomar a cruz, eu vou seguir. A parte ruim dessa história é que este evangelho, isso que eu acabei de falar, parece ser negativo. Meu irmão, você nem chegará ao final se você não começar hoje. Você não chega. Não chega. De novo, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que saiu da videira. Está na esbórnia. De novo, pessoa. Toda hora ouve. Desvia, é casamento, destrói tudo. Onde foi que começou a queda? O dia que saiu da videira? Claro que não. O dia que não levou a cruz e passou a viver conforme queria. Podia ser aqui dentro. Quem não toma a sua cruz, não chega lá. Você tem que tomar hoje. Hoje você tem que dizer o que está errado em minha vida e hoje, pode estar errado, é atitude, viu? Você pode não ter visto pornografia, pode não ter visto nada, mas se você tem uma atitude errada,
O Espírito Santo está falando contigo. E é por isso que eu digo, se você tem dois caminhos, quem falou essa frase aqui foi, agora recente, alguém falou aqui no púlpito, se tem dois caminhos, foi Ramon. Ele falou essa frase lá na liderança, ele falou, Niles falou essa frase, eu nem lembro quando eu falei, mas falei, se tem dois caminhos, vá pelo difícil, porque o difícil é de Deus. Ele falou essa frase, Ramon falou. Eu já falei essas frases para vocês. Então, é difícil para você? Então já sabe que Deus está no caminho. Porque se vai ser fácil para a sua carne, o diabo está te ajudando. Mas se tem dificuldade, Deus está te convidando. Irmãos, eu vou fazer um convite aqui à frente, para você vir à frente. Olha só, e observe bem. Primeiro, eu não uso de emoção. Eu passo dias e dias meditando, lendo, estudando, meditando, orando, escrevo, apago, não falar mais do que devo e menos do que devo. Aí, coloca essa palavra para você, sem impulsionar você, contando com o poder da palavra e com o poder do Espírito, e com que eu sei que você é um discípulo, eu sei que eu lhe conheço. Só que hoje você precisa decidir fazer uma parceria com o Espírito Santo para negar você. Você tem que decidir uma parceria. Incrível. Estou conversando com Vanessa e Cláudio, agora quarta-feira, estava lá na Ágape, e eu fiz uma pergunta investigativa. Eu digo, Vanessa, tem algumas coisas que a gente passa muitos anos pesquisando, e aí você tem uma questão investigativa que eu pesquiso, eu não sei a resposta disso, porque eu não sou mulher. Por que quase todas as esposas querem mudar os maridos? Mas foi uma pergunta investigativa. As irmãs com o marido não riem, para eu não achar que você concorda com essa... Já foi. Essa pergunta é investigativa. Todos, quase todos querem mudar o marido. Aí ela respondeu. Vanessa respondeu, que Cláudio ficou olhando assim, e ela respondeu. Claro que eu vou guardar a resposta dela e vou investigar, mas eu não sou mulher, nem sou esposa. Eu sou a pessoa menos indicada para investigar, mas vou investigar assim mesmo, vou pesquisar tudo que é literatura para entender isso. E ela respondeu, é por causa do Éden. E aí, fez um tratado teopsicológico, né? E respondeu. Mas é impressionante, e por quê? É um exemplo. Por que quer mudar o marido? Por quê? Natureza, irmã. A natureza. Aí, está vendo que é fácil de pegar a natureza da pessoa? Então, hoje, você vai ter que tomar uma decisão de ser um parceiro do Espírito Santo contra a sua natureza caída, para dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou tomar a minha cruz todo dia e eu vou te seguir, porque onde eu estiver, eu vou ser reconhecido, como aquele texto lá. As pessoas vão dizer, eu vi bondade, vai ver bondade todo dia na minha vida. Vizinho vai ver bondade todo dia na minha vida. Um dia que eu morrer, vão falar no meu funeral, porque todo dia tem bondade. E não é uma vez nem duas, não. É sempre, porque agora o padrão é esse. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.